Abra aí então a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Você pode acompanhar na tela, mas se tiver a tua Bíblia aí junto de você. Apocalipse 3. Versículo 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Obrigado, papai, pela tua palavra. Nós oramos para que ela faça sentido para nós, que ela seja entendida, não seja roubada, mas ela seja praticada, que nós possamos incorporar a tua palavra, viver a tua palavra, entendê-la na profundidade e transmiti-la a muitos, como tu nos instruíste. Faz isso, Senhor, nessa semana, entre todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não sei quantos já ouviram, mas as cartas às igrejas de Apocalipse, elas têm um contexto múltiplo. As igrejas, a igreja de Esmirna, de Éfeso, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, 7 igrejas, elas eram igrejas em cidades da Ásia. Muitos aqui já até visitaram os locais onde eram essas igrejas. Todos fecharam. Não tem nenhuma igreja na Ásia. De todas as que João relata, não tem mais nenhuma lá. Mas a igreja que estava ali naquela cidade, ela era uma igreja local, tinha um dirigente, que a palavra de Deus trata de o anjo da igreja. Ela tinha um dirigente, ela era uma igreja da cidade, e ela também aponta para uma igreja com um caráter. Então a igreja em Esmirna, por exemplo, ela era uma igreja sofredora. A primeira igreja, a igreja do primeiro século, ela foi esmagada. E Esmirna é um nome de uma erva que, quando esmagada, exala um cheiro aromático muito, muito bom. Então, Esmirna tinha um papel, tinha um caráter como igreja. Éfeso tinha outro, né? Sardes outro, Tiatira outro. Vários caráteres dentro da igreja. Caráter do corpo local era diferente. Então, além de ser uma cidade, uma igreja local, cada uma das 7 igrejas, ela demonstrava uma personalidade, um caráter, um trato de Deus. E além disso, cada uma das 7 igrejas também representa uma época da igreja. Então, desde Esmirna, que é a igreja do primeiro século, nós seguimos historicamente várias igrejas, ao longo de todo o tempo, de toda a história da igreja, dos 2000 anos, até chegarmos a Laodiceia, lá no final, que é rica, se acha rica e abastada e cheia de ouro. E para esta Deus diz: você deveria comprar colírio e deveria
vir a mim e se arrepender, porque você é pobre, cega e nua. Então, nós vemos aspectos dentro dessa história da igreja representadas nessas cartas às 7 igrejas. São igrejas locais, elas são um caráter da igreja. Então, esse caráter sofredor da igreja de Esmirna, ela estava lá presente, muito forte na igreja do primeiro século, mas existe um povo dentro da igreja que até hoje tem esse caráter ainda. Então, irmãos nossos que vão para lugares que são fechados ao evangelho, e padecem, são até mortos, martirizados por amor de Cristo, tem esse caráter Esmirna de igreja neles, hoje ainda. Vão ser missionários lá no Irã, né? E sofrem demais, e vão presos, e enfim, vocês já leram a respeito. E eu estou te contando tudo isso porque quando chega na igreja de Filadélfia, diferente das outras 6 igrejas, Jesus não traz nenhuma admoestação para a igreja de Filadélfia. Em todas as outras 6, tem um pedaço que ele vira a conversa e diz assim: tenho porém contra ti tal coisa. Em cada uma das outras. Tenho porém contra ti que você deixou o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti que você aceita a Jezabel ensinando os filhos a seguirem a outros deuses e falsas doutrinas e etc. Quando chega na carta a Filadélfia, ele não traz nenhuma repreensão. Nós lemos a carta aqui a Filadélfia e ele não declara que tem nada contra Filadélfia. E então, nós entendemos que Filadélfia é uma representação da igreja noiva de Cristo. Os estudiosos entendem assim: Filadélfia é a igreja que vai ser livrada. Nós lemos aqui: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. E ele diz para nós guardarmos aquilo que temos, as nossas conquistas, a gente zelar para que ninguém roube a nossa coroa. Ele declara que nós guardamos a palavra dele e não negamos o seu nome. Amém? Estão comigo? Então, Filadélfia muita gente coloca o nome da sua igreja de Filadélfia. Eu conheço várias. Essa é a igreja. Uau! Glória a Deus. É a igreja que o Senhor vai tomar e vai livrá-la de passar porque guardamos a palavra dele, ele vai nos guardar na hora da provação. Seremos livrados. Até aí tudo bem. Amém. Aleluia. Mas tem um pelinho aí. Só um pequeno pelinho. E nós precisamos ajustar, mesmo em Filadélfia, mesmo na igreja que ganhou os olhos do Senhor, achou graça aos olhos do Senhor. Ele declara: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Isso fala de arrebatamento. Quando nós vamos lá para a parábola das virgens, 5 são sábias e 5 tolas. As 5 sábias entram pela porta e vão com o Senhor. E as tolas, que não tinham o azeite, a unção do Espírito que vivifica a palavra, o calor do Espírito Santo que traz vida ao nosso viver com Cristo e nos permite, nos capacita a cumprir a sua palavra. Como aquelas 5 tolas não tinham esse azeite, não tinham o Espírito Santo, elas ficam e a porta se fecha, diz a palavra de Deus. E elas batem a porta: Senhor, abre-nos a porta. E ele diz: não conheço vocês, eu não tenho intimidade com vocês. E elas ficam. Então, porta na palavra de Deus fala de porta para o céu. Uma porta aberta que ninguém pode fechar, ele diz. Tenho posto diante de ti uma porta a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força,
Esse é o pelinho que eu quero falar com vocês. E nós vamos nos ater aqui um pouquinho hoje a essa força. Pouca força. Mesmo com pouca força, guardamos a palavra e não negamos o seu nome, mas temos pouca força. A igreja do coração de Deus, a igreja que aqui não recebe nenhuma admoestação, nenhuma correção, ainda é declarada fraca, pouca força. Então, analisando aqui a palavra força, está aparecendo aí? Então, força é no grego dunamis. O número é 1410. 1410. Dá para ler lá? Dunamis. Poder, força, habilidade, poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve, poder para realizar milagres, poder moral e excelência de alma, poder e influência própria dos ricos e afortunados, poder e riquezas que crescem pelos números, poder que consiste em ou baseia-se em exércitos, forças, multidões. Tudo isso aí é dunamis. Foi traduzido força. Agora deixa eu te contar um segredo. Dunamis aparece 201 vezes na Bíblia. Dunamis. E só aqui foi traduzido força. No mesmo parágrafo, aqui atrás, essa palavra ninguém pode fechar. Estão lendo lá? Abrir uma porta a qual ninguém pode fechar. Pode é dunamis. Mesma coisa. Todas as outras 200 vezes, a palavra de Deus traduz dunamis por ele podia, nós podíamos, eles são poderosos, eles têm poder. Poder. Dunamis é poder. Só que, quando ele diz, vocês têm pouca força, aqui está traduzido força. Pouco poder poderia ser também. Traduziram força, não sei se alguém tem uma tradução diferente aí. Mas eu quero me ater à palavra dunamis. Porque nós não vamos nos conformar em ter pouco dunamis, amém? Temos que ter muito dunamis. Não é? Pode ser que uma igreja que tenha o caráter de Filadélfia, guarda o nome do Senhor, não nega a sua palavra, não nega o seu nome, pode ser que ele enxergue uma igreja que tenha tudo isso e no seu caráter e declare, você tem pouca força, pouco poder para milagre, pouco poder, pouca habilidade, pouca. Alguns estudiosos dizem, uma igreja madura, ela não anda pelo que vê, ela anda por fé, amém? Não é verdade? Então, quando Deus declara aqui que essa igreja, que é uma figura da sua noiva, tem pouca força, alguns estudiosos entendem assim, é uma igreja que não precisa ver sinais para crer, não faz sinais, não existe muitos milagres, é pouco, tem pouco poder para fazer milagre. Na verdade, quando hoje a gente fica doente, a gente corre para o hospital. Ninguém aqui fica horas na presença do Senhor clamando pela vida sem primeiro ir para o hospital. Só quando você está terminal é que você busca poder. Antes de você ficar terminal e os médicos te darem algumas esperanças e tratamentos e alternativas, você vai assim com pouca força. Fica naquela coisa de vamos, né, na sabedoria humana, nos lastreamos naquilo que já alcançamos, naquilo que é fato, que é real, e você não busca esse muito poder de milagre. Aí quando a coisa fica preta, que aí não tem mais recurso humano, não conseguimos, então só Deus mesmo agora, né? Só o sangue de Jesus. Então agora nós vamos para o poder.
E a gente anda nesse jeito. É uma época da igreja em que o conhecimento, o nosso conhecimento, o conhecimento de Deus e o conhecimento das coisas, como elas funcionam, cresceu. E isso cumpre a palavra de Deus. O conhecimento expandirá, né? Eu estou mostrando aqui para vocês uma tecnologia e o conhecimento tem se expandido. Aqui, eu coloquei aqui G1410, é o grego 1410, é a palavra dunamis. Ele me mostra todos os textos da Bíblia, 201, você pode ler lá em cima, todos traduzidos por poder, podes, podendo, e etc. Poderás. Você corre a Bíblia inteira e você sabe aonde tem dunamis. Esse tipo de conhecimento não era viável para nós há pouquíssimo tempo atrás. Ninguém tinha acesso a isso. Agora temos. Mas vamos voltar lá no dunamis, amém? E na força. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouco dunamis. Da palavra dunamis, vem muitas coisas do nosso cotidiano aqui. Vem dínamo, vem dinâmica, vem dinamite, vem... O que mais que vem? Aqui. Dinamômetro. Olha só. Está carregando, viu? Não carrega nunca. Mas vamos falar do dínamo. Agora, dinamômetro. Aqui um monte de tipos de dinamômetro. Como é que é dinamômetro? Para que serve dinamômetro? É para medir força. Tem um aqui, inclusive, que eu tive que passar por um desse aqui. Estava aqui embaixo. É um que você tem que apertar quando você vai fazer exame médico para tirar carta. A minha carta é classe D. Eu posso dirigir carreta. É classe D, por conta do trabalho lá na empresa antigamente. E para você dirigir um caminhão pesado, você tem que ter força. Então, quando você vai fazer um exame médico para renovar a sua carta, eles te dão um dinamômetro. Você tem que apertar aquilo lá até sair sangue. E, senão, não vai dirigir carreta, você pode dirigir o Fusquinha. Amém? Então, aqui tinha uma foto de um dinamômetro desse que está lá no exame médico. Mas, enfim, tem um monte de tipo de dinamômetro aqui que é para medir força, né? Você, na verdade, quando você vai numa feira e eles vão pesar um negócio num prato, muitas vezes tem um dinamômetro ali no meio que mede a força ou o peso com que o produto está forçando ali a balança e te dá uma medida. Dinamômetro serve para medir o tamanho da força. Então, se pusermos Filadélfia num dinamômetro, o dinamômetro vai dizer pouca força. Além de dinamômetro, temos dínamo. Dínamo é o quê, hein? Porque quando você vai tirar uma carta dessa categoria, também você tem um exame de mecânica, viu? Não é que nem a carta classe B, que se você sabe o que é carburador, muito bem, se não sabe, chama o mecânico. Chama o marido, amém? Chama o marido, alô? Parou. Onde você está? Na 23 de maio, parou. Oh, glória. Mas dínamo é uma alegria da tecnologia moderna que carrega a bateria enquanto o motor do carro está ligado. O próprio movimento, né? Dínamo fala de dinâmica e fala de movimento.
Então esse dínamo é posto nos veículos para transferir o movimento do motor, a rotação do motor, em eletricidade de volta para a bateria. Quando você dá partida no carro, você faz um débito, você faz um saque na bateria. Você emite um cheque contra a bateria, ok? Faz um débito. E a bateria tem que estar forte lá, senão ela fica... e não vai para lugar nenhum. Mas ela tem que pegar, tem que ter energia na bateria. Se a gente desse uma partida atrás da outra na bateria, sem recarregá-la, ela arreia e não tem mais força para fazer o motor funcionar. Por isso o dinamômetro, enquanto você está rodando, ele vai recarregando a bateria ao longo do percurso, gastando gasolina. Diga para o seu vizinho, nesse mundo nada é de graça. Nada. Nada. Quando alguém te disser assim, olha, você está convidado para ir comer pizza na igreja, é grátis, viu? Você não acredita. Alguém pagou. Amém? Tem nada de graça. Nada. Por isso nós entendemos que Deus existe. Porque se eu deixar esse copo d'água aqui e não ligar mais para ele, essa água não melhora, ela só piora. É a lei da entropia. Se eu deixar o meu chaveiro aqui 1 milhão de anos e voltar daqui 1 milhão de anos, ele não vai estar melhor que isso, ele vai estar pior. Só tem um jeito do chaveiro ficar 1 milhão de anos aqui e melhorar, é gastando energia. Tem que pagar, senão ele não melhora, ele só piora. Se você não gastar energia com um sistema qualquer, ele piora, não melhora. Essa nossa cadeira tem 25 anos de garantia, onde você está sentado, amém? Ela tem 20, falta 5, amém? Se a gente larga a cadeira e não olha para ela e não passa o Powers lá seu qual que tira a sujeira, ela piora e piora e piora e piora. Mas a gente tem que gastar energia e quando olhamos para uma bateria de carro, não é diferente. Mas agora vamos olhar para o aspecto espiritual disso. Deus olha para nós e diz, vocês têm pouca força. Por quê? Provavelmente muitos de nós gastam as suas energias e não recarregam. A semana passada eu ministrei de noite sobre um texto de Paulo que fala de Moisés. E Paulo, lá em 2 Coríntios 3, diz, nós não vamos ser que nem Moisés. Porque Moisés, ele, como nós lemos lá no texto de Êxodo 34, ele entrava na presença de Deus e recebia de Deus, era uma carga rápida. Moisés recebia uma carga rápida. Entrava na presença do Deus Altíssimo, subia o monte, ficava lá, era instruído, Deus falava com ele, Deus não falava com mais ninguém, os outros estavam, com o perdão da palavra, borrados de medo, ninguém queria subir o monte, vai lá você e fala com ele, e o que ele te disser, você fala conosco, e todo mundo, e aí Moisés falava com Deus, uma carga rápida, recebia, e a palavra diz que ele voltava com o rosto luminoso, né? Conectado. Ele ia lá e espetava a carga rápida em Deus, e saía, descia o monte e estava luminoso. Ele estava luminoso, e a luminosidade da glória de Deus se esvanecia, diz o texto lá de 2 Coríntios 3. Ia se esvanecendo. E Moisés, que não era tonto, amém? Espertão, punha um véu para não deixar ninguém perceber que a luminosidade estava diminuindo. E Paulo diz para nós, para mim e para você, nós não vamos ser que nem Moisés,
que sobe lá, toma uma carga rápida, né? E aí que ele percebe que já não está iluminando tudo isso, ele dá uma disfarçada, põe um véu. Não. Ele diz, nós, de rosto descoberto, amém? E o texto declara que somos como cartas vivas, que devem ser lidas de todos os homens. De rosto descoberto, nós vamos crescer de glória em glória. Não tem que disfarçar. Então, o cerne da minha mensagem desta manhã é: aonde eu vou arrumar um dínamo? Aonde eu vou estar o tempo todo recarregando, plugado, nunca perder a glória. Jesus é o nosso modelo a ser seguido, amém? E o texto fala muitas vezes que Jesus, deixando todo mundo, subia o monte para orar. A palavra que é usada ali é orar. Jesus ia orar ao Pai. É uma palavra bíblica, é uma palavra que, assim como crente, no meu entendimento, ela está um pouco desgastada. As pessoas não entendem bem o que é orar. Jesus, eu sei, passava o dia orando o tempo todo. A palavra de Deus nos declara que nós temos que orar sem cessar. Amém? Eu tenho absoluta certeza que isso é o dínamo. É como nós vamos nos estar recarregando o tempo todo. Mas eu vejo no exemplo de Jesus que ele subia para estar com o Pai. Ele não voltava luminoso, a não ser na experiência de transfiguração, ele voltava normal. E nós voltamos normal. Alguém já saiu daqui com a cara parecendo uma lâmpada? Não, né? Pois é. Moisés tinha o seu mérito. E a maneira de tratar de Deus com Moisés era uma. Deus falava face a face com Moisés. E Moisés saía radiante da glória da presença de Deus. A proposta de Deus para mim e para vocês hoje é outra. Vocês têm que ter essa dunamis, esse poder para fazer milagre que reside dentro de vocês. Vocês têm que ter ele ativo. Vocês têm que ter ele, carregado. Não dá para deixar descarregar. Ele não pode arrear. E Deus está falando, você não pode entristecer o Espírito. Você tem que deixar o Espírito de glória em glória te transformar. De glória em glória, em glória em glória, você tem que ser de glória em glória transformado. Então a ideia transmitida é, nós precisamos nos recarregar. Todo o tempo. Se você não está recarregando, você arreia. E a maioria dos que andam longe da fonte, realmente arreiam no meio do caminho. E não adianta chamar Porto Seguro. Não adianta querer o cara com uma carga rápida lá, que faz um curto-circuito lá, te coloca a bateria e para você poder sair andando. Espiritualmente não funciona. Quem se afasta da fonte, se afasta da carga, que deixa de carregar por algum tempo, ele arreia. Aqui entre nós já assistimos muita gente se afastar e arreiar. E depois não consegue mais pegar carga de novo. É como uma bateria velha. Não pega carga. Você dá carga no cara, ele rejeita a carga. Você chama ele para a carga, ele não gosta da carga. Ele não está mais acostumado com tanta carga. Ele passou a gostar de andar sem carga. Não tem conexão com a fonte de toda a energia. Nosso dínamo que nos recarrega é estar na presença de Deus. Mais do que o entendimento sobre orar. Porque a maioria de nós, quando é convidado para orar,
não enxerga que vai estar conectado com a fonte e vai receber uma carga. A maioria de nós, quando é convidado para orar, acha aquela chatice de você ficar agora quietinho, fazer cara de santo, fechar os olhinhos, abaixar a cabeça e falar até não aguentar mais. Falar tudo que você sabe. E fala, cruza as mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. E ora falando. E fala. E reclama. E pede. É realmente muito chato. Porque aí você também sai de lá da sessão de oração. E parece que quando você sai, que Deus ficou assim de braço cruzado. E você não conseguiu fazer Ele nem descruzar os braços. A impressão que me dá é que a maioria acha orar uma tentativa de convencer Deus das tuas razões, que você vira e mexe não consegue. E Ele, como é um homem seríssimo, fica ali de braço cruzado. E quando muita gente sai, acha que encheu a paciência de Deus. E encheu mesmo. E encheu muito. E ele fica ali assim, quando vai acabar essa tagarelice? Queria tanto que ele me ouvisse um pouco. Eu tenho certeza que Jesus subiu o monte e ele não era só uma carga rápida, ele ficava ali um tempão recebendo do Pai, porque o dia seguinte de Jesus ia ser muito cheio. Uma agenda muito pesada para se realizar. Um monte de coisas ia acontecer. Durante a noite Deus dizia, olha, Lázaro morreu. Dizia para Jesus, e amanhã a irmã dele vai mandar te chamar. Mas você não sai correndo atrás do Lázaro, viu? É Deus falando com o filho. Aguenta. Porque tem um propósito nisso tudo, e ele vai ficar lá mortinho da Silva 4 dias. No 4º dia que você vai encontrá-lo, tá? Então, eu já estou te falando hoje, porque amanhã vem a irmã dele correndo, e você é capaz de ir atrás dela. Não vai. Isso é orar. É quando Deus te fala o que é para fazer, e o que não é para fazer, e o que já está acontecendo enquanto você dormia, eu não estava vendo nada, e Ele está vendo tudo. E Ele te instrui, e Ele te dá energia, Ele te carrega, né? Ele te faz forte, Ele te dá poder. Porque imagina se Jesus andasse desconectado do Pai, né? Você tem banda larga na tua casa? Tem banda larga? Tem? Está conectado? Faz download? Mais rapidinho? Pois é, antigamente, com Moisés, era linha de escada. Viu, gente? Então, ele subia lá no monte e... Aí conectou. Aí Deus manda lá naquele fiozinho fininho que não tinha capacidade para nada, que era uma energia de Deus tão grande que o fio ficava luminoso, quase acendia. De tanta informação, linha de escada, um troço fraco. E aí, mudou. E a maneira de Deus agir hoje conosco é banda larga. Então você está, não esquenta o fio, amém? É banda larga, né? Flui com lugar para fluir, flui já de dentro de nós, não tem que tomar uma chuveirada, um banho de fogo, não, está dentro aqui, ó. Deixa andar, deixa fluir, rios de águas, tem que fluir de dentro de nós, está em banda larga. Quando a gente está conectado em banda larga, você tem que estar conectado todo dia, o dia inteiro. Orar sem cessar não é você passar o dia trancado no quarto, falando sem parar,
com uma garrafa de água porque a tua boca seca de tanto que você fala e tem que beber água para continuar falando, para ver se importunando bastante você é ouvido. Para ver se, enchendo muito a paciência de Deus no muito falar, você vai ser ouvido. Quando na verdade, orar sem cessar eu estou aqui pregando com vocês e Deus está me dizendo aqui o que eu tenho que falar. E eu tenho que falar o que Ele está me pedindo para falar. Ele me dá a explicação e o exemplo e as associações para eu deixar claro para você com coisas do nosso cotidiano de hoje, coisas eternas, que dá para explicar com semente de mostarda, com denário, com... como chama aquilo que põe no bolo para ele crescer? Com fermento, etc. Sal e tudo isso. Coisas simples. Orar sem cessar, está conectado em banda larga sem parar. Tem que estar recarregado o dia inteiro. Nós temos 54 salas nesse prédio. E lotou. E a pastora Irene, com muita propriedade, me exigiu uma sala de consolidação. E eu falei, amém. Porque se essa cadeira do teu lado aí ainda tem lugar para alguém sentar, a culpa é sua, que não ligou para ninguém, não chamou, não convidou, não evangelizou, não nada. E a pessoa não veio, está largada aí fora. É tua e minha, a culpa é nossa, vai. E sala de consolidação é importantíssimo. Tem lá um grupo com o telefone ligando para as pessoas. Oi, tudo bom? Nós gostamos muito que você veio aqui ontem. Que maravilha. Deus tocou teu coração, não foi? A gente está aqui, precisava de oração, liga para mim. Quer que eu ore agora? Ora com a pessoa e se dispõe a servir. Está ligado, conectado, banda larga. Está fluindo. E energia é transferida do corpo. Que nem neurônio. E todo mundo conectado, e as coisas fluem. Então nós entregamos para a pastora Irene uma sala, para que a consolidação funcione ali, para que as vidas sejam integradas aqui entre nós, e fizemos uma sala de oração nova, bem ali. E aí eu pedi para o Nicolas umas arandelas de parede, já estão lá, para ficar um ambiente de intimidade, naquela luz. Tem luz para iluminar a sala e tem arandela na parede. Glória a Deus. Quarta-feira que vem, nós vamos consagrar essa sala de oração. Sabe o que é aquilo ali? É uma lan house. É, sala do dínamo. Ali você entra e pluga, e fica ali, ligado, sendo energizado, Deus falando com você. Quando Deus fala o teu nome para você, você dissolve, você não quebranta, você derrete, você dissolve, você põe o rosto em terra, porque Ele falou o teu nome. É só você conseguir ouvir Deus falar o teu nome, que a tua vida muda, pum! E ali é o lugar de ouvir, é o lugar de ter a dinâmica com Deus, né? Porque também aí vem dinâmica, algo em movimento. Eu te convido a você ser forte, ter muito dunamis, poder para fazer milagre. Quando a gente estiver conectado, fortalecido, forte, poder de Deus em nós. Quando a gente estiver conectado, Deus vai mandar um avivamento. Sabe o que é um avivamento? Um avivamento é assim: Deus chama os seus anjos e dizem assim: e essa usina nova, a usina Paraíso 2, está pronta? Que eu estou a fim de inaugurar. E aí
Deus, depois de construir e edificar a usina celestial Paraíso 2, Ele vai inaugurar. E Ele chama os anjos dele e fala, está tudo pronto, está tudo pronto. O pessoal está lá conectado, tá? Porque se eu ligar a usina Paraíso 2 e não tiver lugar para onde fluir, explode isso aqui. Então Ele está na iminência de ligar uma usina de grande energia para nós inaugurar a Paraíso 2. Está pronto. E se eu e você estivermos conectados, banda larga, com um fio poderoso para fluir mesmo, e nós estivermos energizados, Ele vai pegar a chave geral e pum! E aí, meu amigo, não é que você vai ficar radiando como se você fosse Césio 147. Não é isso. Não é que você vai ficar com os olhos fritos. Não vai. Mas vai começar a desmaiar nego que passa do teu lado na calçada. Ah, vai. Porque nós temos sido visitados aqui por pessoas que estão se chegando aqui a nós, que já nos declaram que quando começaram a chegar e entrar e subir da calçada aqui para cima, não conseguia mais, porque a glória de Deus era tão grande que a pessoa começou a tremer e não dava o próximo passo para subir o degrau. Falei, caramba, é aqui mesmo? Em 2014, não dá mais para a gente guardar a palavra e não negar o nome do Senhor e ficar sossegado. E, bom, Ele já disse que a gente tem pouca força mesmo, então vamos nos conformar e acabou, e vamos andar com pouca força. Eu não quero Deus falando de mim, você é fraco. Você quer? Tem pouca força, pouco dunamis, pouco. Apesar de pouco, você é daqueles que come o pão que o diabo amassou, né? É como se Deus estivesse falando assim, né? Tem pouca força, mas mesmo assim, comendo o pão que o diabo amassou, não nega o meu nome, guarda a minha palavra. Você quer isso? Eu não. Eu quero usina celestial ligada toda, com megawatts, com pentawatts. Muito poder. E sabe, no meio da igreja que é chamada Filadélfia, que é a noiva, que é a igreja que tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, ninguém tem poder, é dunamis também, ninguém tem poder de fechar a porta, Deus abriu e não tem cara poderoso o suficiente, não tem ninguém que feche a porta para Filadélfia. Filadélfia vai entrar pela porta, Ele abriu e não vai ficar fechada mais, ninguém fecha, ninguém tem esse poder. E nós somos Filadélfia, mas nós somos uma parte de Filadélfia, viu? É aquela parte que é poderosa, não é a parte fraca, não. Não quero ninguém aqui se conformando com, eu preciso de um plano de saúde melhor, esse aqui meu não atende no hospital, não sei o que lá, e toda hora eu me ferro. Não! Não! Entra para o clube dos empoderados. Não tem que ter lá preocupação se você está coberto em tudo quanto é hospital. Não. Não. Nós temos que entrar para o clube dos derretidos na presença de Deus. O negócio foi tão forte que eu fiquei lá esparramado. E Deus me ungiu o âmago. E eu quase não ficava em pé. E quando eu levantei, vem agora, você vê. Pode vir quente que eu estou fervendo. Aleluia. Então nós vamos orar para que esse dunamis, esse poder celestial, encontre em nós um lugar para trazer um avivamento para essa terra. Todo mundo conectado, ligado, poderoso, cheio de Deus, né?
não olhando mais para o próprio umbigo, mas olhando para as circunstâncias todas, para os propósitos eternos, ligado no que Deus está por fazer, conectado. A hora que Ele ligar o negócio, nós vamos, talvez, botem os caras perfilados assim, para a nossa sombra passar em cima deles. Tem que acontecer. Porque se obras maiores do que Ele nós iríamos fazer, isso tem que acontecer, meu Deus. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta traz paz, estabelece a paz entre os meus cordeirinhos. E para você estabelecer paz entre nós, os cordeirinhos de Deus, precisa poder, viu? Porque, gente que briga. Gente, né, espigada. Precisa poder. Para ser pastor, precisa poder. Para você apacentar. É para sentar a paz. Apacentar. Deixar o cordeirinho sentar em paz. Amém? Quando a gente escuta Jesus falando com Pedro, e a gente já sabe que Pedro tinha negado ele, e você percebe Jesus dizendo, você me ama? Amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Você acha que Jesus foi tranquilo com ele, né? Ficou barato para Pedro. Você olha e fala, não, até que ficou barato. Negou Jesus 3 vezes, é só para apacentar cordeirinho? Isso é mole. É mole o quê? Precisa muito poder do céu, mas muito. Então, nós estamos aqui para apacentar cordeirinhos, eu e você. Não pensem que, Pedro, tu me amas, é para mim que Jesus está falando, não é para você, não é para mim, é para nós todos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta, estabelece paz, faz os meus cordeirinhos sentarem em paz, é para nós. Nós, os que amamos o Senhor. Precisa poder, precisa pegar o cordeirinho que se esborrachou no precipício e orar por ele e ele ficar restaurado. Isso é a nossa função, com poder sobrenatural, dunamis, poder para fazer milagre, dunamis. Amém? Então vamos orar. E eu queria orar por você que precisa de dunamis. Você precisa poder para fazer milagre. Se você já está cheio dele, fica sentado. Se você precisa poder, eu quero orar por você. Fique em pé para nós orarmos. Aleluia. Amado, como nas palavras do apóstolo Paulo, nós não vamos ser como Moisés. Ninguém aqui vai fingir ter um dunamis e ser luminoso e querer enganar os outros, e querendo mostrar coisa que não é e nem alcançou, e ludibriando e disfarçando. Diga para o seu vizinho aí, eu vou parar de disfarçar na tua frente. Eu já fui em um monte de lugar lindo, em um monte de países, um montão. Coreia, Malásia, Indonésia, Estados Unidos eu não perdi a conta quantas vezes eu fui. Europa, fui em Portugal, conheci os meus 250 primos agora. Fui em um monte de lugares. Torre daqui, torre dali, torre de Belém, torre Eiffel. Quanto é lugar, torre da Malásia, torre Petronas, os negócios loucos. Fui na Torre Gêmeas. Para mim não tem lugar mais legal do que estar com a minha mulher.
Diga para o teu marido aí, fala umas coisinhas dessas para mim de vez em quando. Fala para ele. Precisa dunamis, força, poder do céu, tem que estar conectado, viu? Para você fluir e apacentar, trazer paz, amar. Para amar, gente, precisa muito dunamis. Para amar. E amar, amor é o que faz andar as coisas. Senão não anda. Papai, não quero disparar a falar aqui, papai. Precisamos ouvir a tua voz. Papai. Papai. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, papai, papai, papai. Oh, Senhor. Senhor, e manhãs. Deus, eu sou Deus cheio do céu. Eu venho para te declarar meu compromisso contigo, papai. Eu venho para declarar que eu sou dependente do teu dunamis. Sou dependente. Não consigo, Senhor. Em mim mesmo não reside nenhum bem, Senhor. Preciso do teu poder. Nos dá esse poder infinito do teu amor, Senhor. Nos ajuda. Preciso ser capacitado a apacentar. Eis aqui, Senhor, os teus cordeirinhos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Queremos um aprisco que te agrade. Um aprisco que celebre a vitória de Cristo. Queremos um aprisco, Senhor, que seja uma expressão do teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na comunhão cristã, como ela tem sido feita no céu, por todos os séculos. Nos ajuda, papai. Nos ajuda aqui a ouvirmos bem tua direção. Nos ajuda, Senhor, a estarmos plugados em ti. Nos ajuda, Senhor. Vem com teu dunamis, teu poder celestial. Eu não me conformo, Pai, eu não me conformo. Não me conformo. Eu não me conformo, Senhor. Distribui, Senhor, do teu dunamis a cada um conforme apraz o teu espírito. Distribui, Senhor. Dá uma medida, Senhor. Dá-nos a tua medida. Pai, desde já nós colocamos essa sala como um símbolo dessa força que vem do alto. Eu profetizo que muitos serão conectados à fonte, a ti, Senhor, para serem energizados, empoderados. Haja força fluindo no meio destes vasos, em nome de Jesus, papai. Dá-nos um ano de poder, dunamis, milagre. Nos ajuda, Senhor, a sermos fortalecidos no Espírito e a fluir. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te amamos nesse lugar. Tu tens primazia entre nós. Orquestra esse culto, Espírito Santo, orquestra. Faz algo que, a despeito de nós, engrandeça o nome do Senhor Jesus e o entronize, e Ele reine aqui. Faz isso, Espírito Santo. Tu tens a primazia. Move as nossas casas, Espírito Santo de Deus. Move o nosso telefone, Santo Espírito.
Nos permita sermos um canal de poder do céu para trazer muita gente aos teus pés. Cada um aqui seja um apacentador de cordeiros, que os faça sentar na paz do Senhor. Faz isso, Espírito Santo. Traga as vidas que o Senhor tem por trazer aqui. Faz isso. Nós te buscaremos para todo o conselho e toda a fortaleza, para apacentar como convém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.